Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Bruno Leite. Hoje a gente vai fazer uma perspectiva isométrica, né? Essa perspectiva aqui, essa pecinha é bastante tranquila. A gente vai interpretar ela primeiro as dimensões, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouco com elipse, tá vendo? Ó? Então a gente tem essas elipses aqui que a gente vai trabalhar a construção delas. É bastante tranquilo, não se assuste. E vamos interpretar aqui primeiro os comprimentos, as alturas da peça, para a gente construir aqui o nosso isométrico, né? Aqui a gente temos o que? Temos uma altura de 17, né, que seria a representação da base da peça, mais o valor de 10. Esse valor de 10 daria 27, ok? Só que desse lado, ó, perceba bem, essa altura seria o final do arco. E o final do arco é o mesmo final do arco desse lado, que é a referência de 10, certo? E o final do arco também é o centro desta linha. Então é bastante tranquilo você saber que 10 mais 17 são 27, porém aqui ó, você tem uma diferença de 18, ou seja, menos 18 vai sobrar 9. Então essa altura aqui é 9. Ó. Então 17 mais 10, 27, menos 18, aqui sobra 9. Ok? É bastante tranquilo. Vamos fazer o nosso plano. Primeiro você clica aqui ó, com o botão direito, Snap Settings, e depois vem aqui ó, na Snap End Grid, seleciona isométrica e o polar e dá um OK aí, pessoal. Aí ó, o seu cursor mudou. Porém, você poderia mudar aqui também, ó. Olha essa setinha, tá vendo? Isodraft. Você pode clicar aqui, ó, e mudar o plano, tá? Que é o serviço, o trabalho que o F5 vai fazer. Eu vou fazer de novo para vocês verem, ó. Botão direito, Snap Settings, vou voltar ao grid e ao retangular. O cursor fica originalmente em 2D. Você pode vir aqui, ó, clicou e isométrico, tá vendo? Isoplaner. Fica em isométrico, ó. Você pegar uma linha e clicar na área gráfica, ó, vai fazer uma linha isométrica. Dá um F5, ele muda de posição, ó. Do mesmo jeito, dá o F5, ele muda a direção da linha, ok? Então já está o plano isométrico selecionado. Duas formas para você selecionar, ok? Agora você vai fazer o quê? Fazer essa linha de 30, vamos lá. Line, clico na área gráfica, F5 para mudar, ó, linha de 30. Dom ESC, ó, é a linha Dom Top aqui, ó, clique em Top, ele vai distribuir essa linha para mim, eu vou colocar numa posição bastante confortável para que eu consiga desenhar. A altura a gente falou que era 9, ó, vamos lá, Line, clico aqui, altura 9. Vamos lá. Então é 9, Enter. Desloco 30 e Enter. E fecho aqui com um clique. Cliquei e tem o perfil frontal da peça. Agora tem uma linha de 16 aqui, então essa cota perdeu aqui com 14. Vou fazer aqui com 14, então Line. Clico aqui, desloco F5 para mudar a posição. Então isso aqui vai ter 14. Dom ESC, isso aqui também tem 14, então Line de novo. Clico aqui, ó. Isso tem 14. Mudo a direção aqui, tem 30 mesmo, que é a base da peça. E eu fecho aqui uma figurinha. Então já tenho uma construçãozinha aqui com uma carinha de caixa, tá vendo? Ó? Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma linha de 18, eu vou fazer essa linha com 18. Vamos lá, Line, clico aqui, ó, F5, mudar a direção, a linha com 18 de altura. Feito? Tenho essa parede com 18. Agora, tem essa altura aqui, ó, ela é com 8, tá? Então é o seguinte, você pode fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Clica aqui, F5 e conta quanto vale isso aqui, ó. Ou seja, você tem um rasgo aqui, ó, que tá, nesse caso está sem cotas, mas a gente vai fazer uma proporção bem legal aqui. Isso aqui vai ficar com 30 menos, aqui não pode ser 20, que fica muito pequeno, aqui ficava com, pode ser 8 cada lado, ou seja, isso aqui vai ter 8 aqui e 8 de largura, 8 mais 8, 16, para 30 sobra 14, isso aqui vai ter 14, então vou fazer essa linha aqui com 8. Vou movimentar aqui nessa distância aqui, ó, 10. Por que 10? Observe bem, 18 menos 8. Então isso aqui tem 10 de altura. Porém, eu convencionei aqui que seria 14. Agora tenho 10 de altura, mais 8 desse lado. E uma ligação aqui embaixo direta com essa figura. Então eu acabei fazendo um desenho aqui, ajustando uma dimensão do desenho. Vou teclar aqui, vou cortar isso aqui também. Vou fazer o seguinte, fazer uma linha aqui ó, neste sentido, tá vendo? Nesse sentido tem 16, então ó, Line, clico aqui, desloco, ó, F5, isso tem 16. Vou fazer uma partezinha dele, dei um clique, eu deixei uma relação aqui 90 graus, tá vendo? Ó? Que seria esse pedacinho, depois eu corto o restante, tá bem? Agora vamos fazer o que? Posicionar isso aqui, ó. Então vou fazer para lá com 16, vamos lá. Line, clico nessa direção, ó, 16 também. E para baixo eu tenho uma dimensão de 10, tá vendo? 10. Então, ó, para baixo,
Deixa eu apagar aqui que não saiu com 16, ó. Line, direção, valor 16, Enter. Agora a direção F5 para baixo, tá vendo? Ó, valor de 10. E como que eu... Opa, deixa eu fazer de novo aqui, perdão. Valor de 10. Deu um ESC. Essa linha aqui você faz uma ligação direta, por isso que é complicado você muitas vezes interpretar o desenho, né? Tem que ver por um todo, ou seja, isso aqui ó, vai ser uma linha daqui até aqui embaixo. Então a line de ponto a ponto, tá vendo? De ponto a ponto. Então eu cliquei de ponto a outro, fiz esta parede aqui. O que eu posso fazer? Uma elipse aqui, ó, nessa região. Então digita lá ELL, que seria elipse, ou EL, dá um Enter. Um isocircle, seleciona aqui, ó, isocircle, e clica no meio da linha. Tá vendo? Ó? Fez um isocírculo com 8, ou seja, vou digitar 8 aqui, diâmetro 8, raio 4, certo? Então, raio 4, diâmetro de 8, fez um isocírculo nesta posição. O que eu posso fazer agora aqui, pessoal? É o seguinte, posso fazer o mesmo procedimento desse lado de construção de linhas, depois você faz um isocírculo do outro lado. Vamos lá, círculo não, elipse, né? Elipse, dá um Enter, um isocírculo, tá? Nesta posição. Dá para fazer? Complicado. Por que complicado? Porque você não determinou uma linha aqui de construção para auxiliar. Então você pode criar uma linha. Line, clico aqui, ó, desloco, é 16, certo? Desse lado é a mesma coisa, ó, clico aqui, ó, desloco, seria 16 também, mas a gente vai fazer um isocírculo a partir dali, ó, clica aqui, 16, feito. Deixa essa linha construída aqui. Vamos fazer este isocírculo. Então, vamos lá. Elipse. Dá um Enter. Um isocírculo. Clico aqui, ó. Desloco. Raio 4 também. Agora, eu vou fazer um isocírculo nesta aqui, ó. Que seria com 16. Então, vamos lá. Elipse. Dá um Enter para voltar na outra função. Um isocírculo. Uso o mesmo centro aqui, ó. Tá? Clico aqui. Posso clicar direto na parede, ou seja, porque a parede já está configurada com 16. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Exclui essa linha aqui. Ou deixa ela aí mesmo, vamos utilizar ela como centro depois, ó, tá? Vamos estender ela um pouquinho aqui, a gente usa ela como linha de centro mais tarde. Mas a gente vai cortar o que está sobrando, essa parte que tem que ser cortada. Então, ó, trim, dá mais um Enter e vamos cortar isso aqui, ó. Opa, ficou bem melhor essa configuração. Então, desse lado a peça já está praticamente construída, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó, selecionar isso aqui, ó, vir aqui em Copy. Vamos lá, copiar. Copy, clica na área gráfica e dá um F5 aí para ele alterar a posição, tá vendo? Então você vai determinar uma distância. E a distância aqui é 14 mais 8, ou seja, vai dar um valor aí de 22. Deu a direção, digita o valor de 22. Ou seja, ele levou uma cópia a 22 naquela direção. Vamos fazer de novo, porém essa aqui, ó. Cliquei. Certo? Vou teclar aqui, ó, Copy. Vou clicar num ponto na área gráfica e vou deslocar, tá vendo? Ele vai aparecer um círculo copiado. Se ele estiver fora da posição, dá F5, ó, senão ele fica fora da posição. Então, ó, na direção que você determinou, digita 8 agora. Ou seja, ele fez uma cópia a 8 e ligou na mesma direção porque você está usando os eixos isométricos, né? O orthomode ele está acionado, o comando ortho. Vamos excluir as linhas que estão sobrando. Clica aqui, exclui. Essa linha aqui você vai usar, pode excluir também, deixa ela, vamos excluir essa linha. Agora você vai fazer o seguinte, vai pegar Line, vai clicar aqui, vai ligar de ponto a ponto, beleza? Vai fazer uma cópia dessa, ó, clica nela, Copy, clica na área gráfica, desloca na direção, o valor é 8 também, Enter. Ele fez uma cópia a 8 de direção, legal, não é? Agora você tem que fazer o seguinte, uma linha ligando este ponto para representar isso aqui, ó. Então pega Line, aproxima o cursor, ó, vê se você consegue pegar, tá vendo aqui em cima? Esse ponto, ó. Clica, desloca e clica no outro. Legal, não é, pessoal? Faz a mesma coisa desse lado. Então, pegamos o quadrante da elipse, clica aqui e o quadrante da outra. Agora você vai fazer o seguinte, vamos tentar recortar isso aí. Então, Trim, TR, Enter, mais um Enter. Vamos cortar as linhas que estão sobrando aí, tá? Essa aqui a gente exclui depois, essa linha aqui a gente pode excluir, essa linha a gente pode excluir também. Essa aqui você dá um clique e deleta. Ok? O desenho ficou um pouquinho desproporcional com esse, com certeza esse desenho foi feito aqui com 7
cada lado, mas está bem tranquilo. Como faltou uma cota, mas em termos de construção ele é bem tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos cotar esse desenho. Então vou deixar ele maximizado aqui. Vou construir layers aqui. Então uma layer, duas layers e a terceira layer. A primeira layer vai ser contorno, dá um clique aqui, coloca contorno. A segunda layer vai ser cotas. A terceira layer vai ser centro. Centro verde. Cota vermelha. E linha de centro não pode ser contínua. Carreguei load dash dot. Tá vendo? Dash dot. Dou um OK. Seleciono dash dot mais um OK. Agora eu construí 3 layers aqui nesse sistema. Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar todo o seu desenho e atrelar o seu desenho à layer contorno que você criou. Feito? Você vai selecionar essa linha de centro e vai atrelar a layer de centro. Você pode também fazer uma linha aqui agora, daqui para lá, com o valor de 17, né? Vamos voltar no desenho? Com o valor aqui, line, clico aqui e o valor disso é 16. 16. Isso aqui vai ser uma linha de centro para mim. Vou deixar ela ali como linha de centro, mas tranquilo para que eu possa alterar configurações minhas de cota, ok? Então vou deixar isso aqui vinculado à linha de centro. Perceba aqui que eu tenho que alterar a escala dessas linhas, né? Porque o dash dot não foi suficiente aqui não. Então digitar MO, seria as propriedades, né? MO, clico nesta linha e clico nessa e digito a escala. A escala tem que ser aqui menor que 1, né? Então 0.4, por exemplo. Já melhorou a escala. Vou colocar uma escala de 0.3. 0.3. Também melhora a escala, está representativa aqui. Fechei. Agora, essa linha de centro vai servir para que eu possa entender melhor de onde vêm as cotas do desenho, né? Vou fazer mais uma linha de centro daqui, ó, ligando até essa. Então fica bem tranquilo a representação. Vou alterar a escala dela também. Digita MO e altero a escala dela. Então a escala de 0.3. 0.3. Feito isso, eu vou manter esse desenho aqui, vou visualizar as cotas do desenho e vou fazer cotagem. Então, ó, cota, você pode cotar aqui, ó, cotas alinhadas, né? Seleciona aqui no Annotation, cota alinhada. A layer tem que ser uma layer de cotas, ok? Então você vai clicar aqui, ó, e ir para cima. Estava selecionado aqui, a layer corrente de linha de centro. Então você vai ter que vir aqui, ó, não é layer properties aqui, ó. Qual que está corrente? Agora está cotas, porém antes foi utilizado uma linha de centro. Então quando você vai ter que selecionar essa linha, vincular ela à linha de cotas, ok? Agora você pode selecionar aqui, por exemplo, a layer de cotas, que ela vai fazer as próximas cotas na cor vermelha que você selecionou. Vamos utilizar agora o 30. Então, cotas alinhadas. Fazer essa aqui de 30. Dá um Enter. Fazer essa de 14, por exemplo. Dá um Enter. Fazer essa de 16. Dá um Enter. Fazer esta altura aqui, ó. E essa do diâmetro, você pode cotar aqui também, ó, em função da linha de centro. Ó. Pegou um ponto errado ali, mas dá pra gente tentar arrumar isso aí. Ó. Agora tá com 8, certinho. É o seguinte, vamos alinhar essas cotas agora. É bem tranquilo. Digita aí, ó, Dimedit, T-I-M, Dimedit, Enter, função oblíquo. Clica na cota, tá vendo? Ó? Dá um Enter, clica na linha que vai ficar alinhado. Ó. Dá um clique aqui, outro aqui. Ó. Olha que belezinha, ficou bem interessante. Dá um Enter para voltar no Dimedit, oblíquo. Seleciono esta linha e esta aqui. Dá um Enter, seleciona na linha que ela vai ficar alinhada, beleza? Dá um Enter, oblíquo de novo, clica aqui, seleciona essas duas. Enter novamente e seleciona um clique nessa linha e nesta era esta aqui. O desenho vai ficando cotado e assim por diante, pessoal. Então depois você coloca as outras cotas, tudo. E em círculos você pode utilizar essa função Leader. Aqui, ó, Leader, clica aqui, clica por exemplo aqui no quadrante, desloca, ó.
você pode usar essa função, o líder. Dá um F8 aqui. Então o líder, você pode digitar aqui, por exemplo, o valor de diâmetro 8, por exemplo. Vou colocar aqui 8, tá? Que ele vai ficar configurado. O seguinte, para você alterar aqui, ó, você tem que buscar um estilo que você havia criado. Isso aqui a gente viu nas outras aulas. Ou seja, aqui está usando um estilo e aqui está usando outro. Então aqui no Annotation, você tem que vir aqui em Leader e buscar um estilo que você tenha salvo ou não. Se você não salvou, você tem que criar um novo estilo. Ou seja, você tem que vir aqui, criar um novo com o seu nome. Vai colocar Bruno. Continuar. Depois você tem que colocar o valor de texto, por exemplo, um texto maior. Se o texto está pequeno, se a seta está pequena, coloca um valor de 3, por exemplo. Clica aqui, a seta vai ficar maior. Se o seu texto está menor, então você aumenta o texto para 4, por exemplo. Aqui. E ele vai ficar um texto mais representativo. Você pode deixar o Bruno ou o seu nome aqui corrente, set corrente, e pode fechar. Então aqui você tem que vincular isso aqui à nova. Clica aqui, né? Digita lá MO, Properties, né? Daquela cota, né? Você vai alterar o que? As propriedades da cota. Então você tem que procurar aqui o Leaders, o novo estilo que você criou. Vamos lá, é um estilo novo. Color, Filed, ou um estilo Bruno. Olha a forma que ficou. Então isso aqui tem 8. Então Bom, pessoal, é isso que eu tinha a passar para vocês, essa pecinha isométrica. A gente construiu ela, a gente fez aqui, trabalhou com elipse, usou a ferramenta de cópia, né? E construímos o restante, não levamos tanto tempo assim, interpretamos bem o desenho e adaptamos uma medida que faltou uma cota aqui do desenho, porém foi dado andamento no processo aí com bastante tranquilidade. Um forte abraço a você, você pode procurar esse desenho, está disponível na apostila do professor Bruno Leite. Você acessa o blog do professor, é professorbruneleite.blogspot.com, e você tem esse conteúdo disposto para você. Tenho novas videoaulas, pode ir assistindo, treinando bastante, pessoal. Bons estudos, um forte abraço, até a próxima.